pressure pushing down on me, pressing down on you, no man's home. Under pressure, the grounds are building down, that splits a family in two, puts people on streets. Olá, o nosso tema é ventilação mecânica. Existem dois tipos de ventilação, a ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva. O nosso tema é ventilação mecânica invasiva. Para que servem os ventiladores mecânicos? Os ventiladores mecânicos servem para levar ar rico em oxigênio para os pacientes que estão entubados ou com traqueostomizados. Qual o papel de nós fisioterapeutas? Nosso papel é levar ar rico em oxigênio e saber manusear muito bem os ventiladores mecânicos. Irei falar sobre a ventilação mecânica, que nada mais é do que a utilização de uma máquina para auxiliar na entrada e saída de ar nos pulmões, e ela pode ser feita de duas maneiras, seja a ventilação mecânica invasiva, VMI, e a ventilação mecânica não invasiva, que é VMNI. Em ambas, a ventilação artificial é conseguida através da aplicação de pressão positiva nas vias aéreas. A diferença entre elas fica na forma de liberação de pressão. Enquanto na invasiva utiliza-se uma prótese introduzida na via aérea, como, por exemplo, um tubo oro ou nasotraqueal ou uma cânula de traqueostomia, na não invasiva utiliza-se uma máscara como interface entre o paciente e o ventilador artificial. As duas são utilizadas na insuficiência respiratória. Na invasiva vamos utilizar até de forma direta em casos de parada cardiorrespiratória ou até mesmo em casos de paciente com fraturas ou queimaduras no rosto, na intenção de evitar trazer mais danos para esse paciente. Olá pessoal, vou vir falar sobre as medidas de prevenção na PAV. Devido ao grande impacto das taxas de mortalidade dentro das UTIs, foram criadas várias medidas de prevenção e cuidado com os pacientes na PAV. Uma delas foi o Bodô. Mas o que é o Bodô? O Bodô é um conjunto de medidas que se ouve muito falar nos hospitais. Ele veio criado pelo Instituto for Healthcare Prevention, no qual consta um conjunto de medidas de prevenção e cuidado com os pacientes. O que é muito interessante do Bodô, que ele veio para auxiliar os auxiliares, né, da saúde, referente aos cuidados com os pacientes. Todas as medidas deles são baseadas em evidências científicas, mas quais são elas, né? Vamos dar uma olhadinha em quais são as medidas que eles trazem referente à PAV. Vigilância da PAV, capacitação dos profissionais, com os cuidados com os pacientes, higienização das mãos. A higienização das mãos, ela tem que ser antes e depois de qualquer manipulação do dispositivo. Utilizar sabonete líquido, álcool a 70%. O uso das luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. Vamos ver algumas mais medidas? A outra é manter a elevação da cabeceira entre 30 a 45 graus. Isso é para diminuir o risco de aspiração, principalmente em paciente que faz a nutrição via sonda. E favorecer também a ventilação espontânea. A outra medida é a higiene oral. Ele utiliza o clorexidine a 0,12%, é feita 3 vezes por dia perante 15 dias consecutivos. Isso é para diminuir a colonização de bactérias que fica na região bucal. E isso pode descer, e parar no trato respiratório, causando mais infecções. A outra é a sedação. A sedação tem que ser adequada ao nível de sedação e realizar testes de respiração espontânea. Isso nós temos que estar diariamente buscando com a equipe multiprofissionais para poder diminuir esse tipo de sedação, mesmo até para poder a gente fazer o teste de respiração espontânea e ocorrer futuramente o desmame. Sabemos que
Quanto menos ele estiver sobre a ventilação mecânica, é melhor para que ele não venha obter infecções sobre, né, a ventilação mecânica, né, devido à ventilação mecânica. O outro aspecto é a aspiração e secreção. O sistema de aspiração e secreção subglótica ela é feita de forma contínua, intermitente, com os pacientes que estão sobre ventilação mecânica há mais de 72 horas. A outra prevenção é a monitorização, né, da pressão do cofre, do balonete. O pacote diz que manter a pressão do cofre tem que estar entre 18 a 22 milímetros de mercúrio ou a 25 a 30 centímetros de H2O quando utilizado o medidor do cofre. O medidor tem que estar corretamente, né? Porque ele não pode estar com a pressão nem acima nem abaixo. Acima ele pode estar com hiperinsuflação e causar edema, assim como abaixo da pressão ele pode estar com hipoinsuflação, causando vazamento e também pode causar broncoaspiração. E a outra medida também nós tem que ter com os dispositivos. O dispositivo tem que estar limpo, desinfectado, assim como o manovacômetro, os sensores de oxigênio, entre outros. O nosso papel como profissional de saúde é implementar essas medidas de prevenção e qualidade, evitando danos ao paciente para que nós possamos salvar vidas. Dentro do hospital existe uma rotina. Geralmente, o paciente em ventilação mecânica conta com uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe existe o técnico de enfermagem, o nutricionista, o enfermeiro, o médico. Quem vai botar esse paciente, entubar ou fazer a traqueostomia é o médico. Cada um desempenha a sua função. Existe um documento chamado prontuário, que ele é de acesso, um direito de acesso da família do paciente, e lá também contém toda a história de como é que ele chegou nessa situação, e nós escrevemos, os fisioterapeutas, nesse prontuário, tanto para quando o nosso colega chegar, saber qual procedimento foi realizado com aquele paciente. Geralmente, quem está em ventilação mecânica, o banho é de leito, está utilizando a alimentação, está sendo via venoso, o fisioterapeuta é chamado para ajustar os ventiladores, para saber como é que está, levar uma ventilação de qualidade para esse paciente, e assim, manter um paciente em ventilação na UTI é um custo muito alto e devemos ficar atentos às infecções. É um dever tanto de nós, fisioterapeutas, médicos, da equipe de saúde, até mesmo das pessoas que entram no hospital, está sempre lavando as suas mãos, está sempre prevenindo a infecção. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa.